Alô você, fala comigo, povo lindo e abençoado. Aqui quem tá falando é o professor Elias Duarte do canal Trânsito Legal. É isso mesmo. Então, o vídeo de hoje eu quero relatar para vocês algo de muito valor e interessante para o nosso conhecimento. Acabou de entrar em contato comigo agora há pouco, por isso que eu resolvi gravar o vídeo, senão posso esquecer. Uma menina que eu conheço, uma aluna, podemos dizer assim, né, que infelizmente aconteceu uma situação onde ela estava dirigindo o seu automóvel sem carteira de motorista. Ela estava dirigindo o seu carro sem carteira de motorista. E segundo o seu relato, segundo ela, ao estar passando ao lado de um veículo, a motorista do veículo, qual estava passando ao lado, saiu com o carro sem olhar, sem verificar o retrovisor. Isso que a pessoa saiu sem olhar, jogou o carro para o lado, na hora que ela estava passando, ela pimba, acertou o carro. Bom, aí ambas desceram dos seus veículos para ver seus prejuízos e naquela discussão ela virou para essa pessoa, qual saiu com o carro sem olhar, e falou com ela na discussão que ela não tinha carteira de motorista, tal, mas que ela estava errada, tal. Aí quando ela falou isso, mencionou que não tinha carteira de habilitação, aí a pessoa que, segundo ela, saiu com o carro sem olhar e acabou a colisão, desculpa, cresceu, né? Cresceu pra cima dela e começou a indagar: você tá toda errada, que você não tem carteira de habilitação, você deveria ter carteira de motorista para estar dirigindo, então você tá toda errada, você vai ter que pagar meu prejuízo, enfim. E aí, conclusão, moral da história, ela conversando comigo hoje pela manhã, me narrando esse fato do que aconteceu, e aí eu vou explicar para vocês o que eu expliquei para ela. Bom, gente, dirigir sem habilitação é caracterizado como uma infração de trânsito, desde que não esteja gerando perigo de dano. Preste atenção. Se você gerar ou estiver gerando um perigo de dano, considera-se crime. É um ato criminoso. Mas a partir do momento que você está dirigindo sem carteira de habilitação, porém não está gerando um perigo de dano, isso é caracterizado apenas como infração de trânsito. Então, nessa situação que essa minha aluna narrou, ela está errada? No nosso ponto de vista aqui que a gente acabou de explicar, sim, porque uma pessoa ela não pode dirigir sem habilitação, ponto, isso é infração de trânsito. Mas isso não isenta a pessoa que saiu com o carro sem olhar, colocou o veículo em movimento sem as devidas cautelas necessárias, isenta ela de alguma culpabilidade pela pessoa que está ao volante no outro veículo, está sem habilitação. Deu para você entender? Conforme o direito civil, a minha aluna, segundo ela, está errada. Mas de acordo com o Código de Trânsito, está errada por dirigir sem habilitação. E de acordo com o Código Civil, essa pessoa que saiu com o carro sem olhar, ela causou um acidente. Foi ela a causadora do dano. Deu para você entender? Ela causou o dano. Então, ela não está isenta, né, de punibilidade. Punibilidade que eu digo no valor pecuniário, no valor financeiro. Então, ela, se a gente for analisar isso judicialmente perante um juiz de direito, ela está errada. Por quê? O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que todo condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo e os cuidados indispensáveis à segurança. Deve ter atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Então o artigo 28 está dizendo que todo condutor ele tem que ter atenção, ele tem que ter cuidados indispensáveis que são a segurança. Então olhar no retrovisor, acautelar a via, olhar, isso faz parte, né, da direção segura, da direção defensiva. Então essa pessoa, ela movimentou o carro, colocou o carro em movimento, sem dar a devida atenção ou cautela necessária para sair com o carro. Então, se a gente for analisar no artigo 28, ela estaria errada.
ok? E ela, pela conduta dela errada, ela causou um dano, ela causou um acidente. Então, de acordo com o direito civil, isso não isentaria ela de culpabilidade. Ela provocou um dano pela sua falta de atenção. Mas aí o que eu falo para todo mundo? O que acontece? Quando o aluno está lá nas aulas teóricas, ele não dá importância para essas coisas. E aí o que acontece? O aluno ele tira a habilitação, ele vai para o trânsito sem conhecer sinalizações, vai para o trânsito sem conhecer normas e regras de preferência, vai para o trânsito sem a habilidade para evitar um acidente, como a prática de uma direção defensiva. Então são várias situações que a pessoa vai para o trânsito com desconhecimento legal. Então, o que eu friso bastante, eu frisava bastante quando eu era instrutor de sala de aula. Gente, quando você conhece a legislação, você conhece os seus direitos e seus deveres. Você tem que conhecer a nossa legislação, aquilo que te protege. Então, quando a pessoa ela não conhece as regras, as normas, as leis, ela fica sujeita ao que aconteceu com essa minha aluna aí. Ela pagou por um prejuízo que, ao meu entender, fica bem claro isso, ela não deveria ter pagado. Porque não foi ela quem provocou o acidente. Quem provocou o acidente, segundo ela, foi a moça que saiu com o carro sem olhar. Então não foi a minha aluna que estava dirigindo sem carteira que foi a responsável pelo acidente. O que a minha aluna deveria receber por isso? Uma multa, que é o que está lá previsto no CTB. Dirigir sem habilitação, se não estiver causando perigo de dano, é uma infração de trânsito. Então ela tinha que receber uma autuação por estar dirigindo ali sem a habilitação. E em contrapartida, aquela pessoa que saiu com o carro sem acautelar a via, sem os devidos cuidados indispensáveis da segurança, deveria pagar pelo prejuízo causado no carro da minha aluna. Deu para você entender? Pega essa visão aí. Não é porque que a pessoa está sem carteira de motorista que, se acontecer um acidente, uma colisão, nesse caso que eu citei, que ela estaria errada. Pegou a dica? Aquele abraço!